Caso surpreendente. Owen pergunta se está tudo bem, ela diz que está tudo bem. Ele pergunta o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele pergunta da onde ela é. Ela fala que é da Califórnia, então ele pergunta se ela tem Instagram ou algo assim. Ela diz que sim e começa a passar o Instagram ali pra ele. Ela pergunta se ele vai segui-la e ele diz que sim. Bom, e depois disso ele pergunta o que ela vai fazer mais tarde. Ela diz que vai sair com o namorado dela. Ele pergunta se ela vai sair com o namorado dela e ela diz que sim. Ele fala que gostaria de pegar o número dela para poder conhecê-la, mas ela diz que não e fala que sente muito. Ele caminha em direção ao carro e fala que isso sempre acontece com ele e pergunta se ele é feio ou algo assim. Mas em seguida ele também diz que dentro desse carro ele fica lindo. E quando ela se aproxima, ela pergunta se é dele e ele diz que é dele sim. Ela fala que ele não disse que esse carro era dele. Ele fala que não sabia que era necessário dizer e fala que ele pensou que ele estivesse apresentável. Mas ela muda de assunto e fala que se ele quiser, ela pode dizer para o namorado dela que estará fazendo outra coisa. Ele fala que pode ser e diz que vai sair do carro. Ele pergunta se ela quer ir para outro lugar e ela diz que pode ser porque está muito quente ali. Ele fala que ele tem água ali e pergunta se ela quer e ela diz que sim. Ele fala que realmente está muito quente e fala que vai pegar para ela. Ele pergunta se então ela gostou do carro dele e ela diz que sim. Ele fala que esse carro faz o maior sucesso e que as pessoas pedem para tirar foto com ele. Ela fala que o carro dele é muito legal e que ela também gostou muito. Ele fala que já ele gostou muito dela e que ela é muito linda. Ela agradece e pergunta o que ele faz. Ele fala que ele tem alguns imóveis e que ele é CEO em um estúdio musical. Ela fala que isso é muito legal e que eles deveriam sair para jantar ou algo assim. Ele fala que pode ser e pergunta o que ela gosta de comer. Ela fala que gosta de comer bife e fala que bife e camarão são as comidas favoritas dela. Ele pergunta se então ela gosta de restaurante do tipo Steak 48. E como ela diz que sim, ele fala que esse é o restaurante favorito dele. Ela fala que o dela também e que se ele quiser ela pode ligar para fazer uma reserva. Ele fala que ela disse que ela tem namorado e pergunta se ele vai estar viajando ou algo assim. Mas ela responde dizendo que não tem nada com o que ele se preocupar. Mas já nesse momento, quando ela começa a pedir para fazer compras e sugerir que ele que teria que pagar, ele fala que gostaria de conhecê-la, mas que ele não quer gastar o dinheiro dele fazendo compras para ela. Ela fala que já está começando a achar que esse carro é alugado. Ele fala que esse carro não é alugado e que na verdade esse é um dos carros dele. Ela fala que agora ela não consegue parar de pensar que esse carro é sim alugado. Ele fala que sinceramente ela é bonita, tem um corpo legal, mas que ela é uma grande interesseira. Ela pergunta interesseira e ele fala sim, interesseira. Ela pergunta se ela parece interesseira pra ele e como ele diz que sim, ela fala que ele vai ver a interesseira. Onaie pergunta como ela está, diz que ela é incrível e fala que gostou das tatuagens dela. Ela diz que ela está bem, ele fala que está percebendo isso e fala que gostaria de falar com ela rápido. Ela fala que não está interessada e ele pergunta por que ela é tão rude e pergunta se ela tem namorado ou algo assim. E como ela nem se dá o trabalho de responder, então ele se despede dela. Mas agora ela resolve voltar e pergunta se o carro é dele, e ele fala que é claro. Ela fala que o carro dele é muito legal e ele agradece e pergunta e aí. Ela fala que ele estava querendo falar com ela e ele diz que realmente estava, mas que agora ele está legal e fala que pensou que ela não estivesse interessada. Ela diz que ela não o conhecia e que ele chegou assim de repente e que ela ficou sem saber o que fazer. Ele fala que ele disse que ela é incrível, que ele foi educado e pergunta o que mais ele deveria fazer. E como ela agradece, ele pergunta se então agora ela resolveu
resolveu agradecer. Ela fala que gostou dele, gostou do carro dele, que agora ela resolveu agradecer. Ele pergunta se então agora ela gostou dele e fala que não é o que estava aparecendo quando ele estava na calçada. Ele fala que ela ainda não o conhece e pergunta qual a diferença. Ela fala que desde o começo gostou dele, mas que ela ficou sem saber o que dizer, e já ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que o nome dela é Adriana, então ele pergunta de onde ela é, e ela fala que é de Louisiana. Ele pergunta há quanto tempo ela está em Houston, e ela diz que há alguns meses. Ele pergunta se ela está gostando, e ela diz que com certeza, e fala que gosta muito dali. Ele fala que o nome dele é Nair, diz que é um prazer conhecê-la e fala que vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta quais são os planos dela para hoje. Ela diz que ainda não tem planos. Ele pergunta se foi falta de um convite. Ela fala que eles podem sair para algum lugar. Ele pergunta para onde ela quer levá-lo e ela fala que conhece o lugar e que pode mostrar o lugar para ele. Ele pergunta o que tem de bom para fazer na cidade e ela começa a citar ali alguns lugares para ele. Ele fala que prefere um lugar mais calmo e que ele é uma pessoa caseira e ela fala que eles podem ir a algum restaurante. Ele fala que pode ser e pede para ela dar uma volta. Ele fala que gosta do que vê e que também gostou das tatuagens dela. Ele pergunta o que está escrito e ela diz que é o nome da avó dela. Ele fala que entendeu e pergunta quantas tatuagens ela tem. Ela diz que tem 17. E ele fala que agora só está faltando uma com o nome dele. Ela diz que não faria isso e ele pergunta por que não e fala que ela está falando isso agora. E brincando, ela pergunta onde ele vai querer e ele fala que eles podem ver. E em seguida ele diz que vai ser melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. Ele fala que ela pode abrir a porta. Ela fala que não está conseguindo, ele fala para ela puxar com mais força. Ele pergunta se ela sabe por que ela não está com sorte, e fala porque ela é interesseira. Ele fala que é isso mesmo, que ela é interesseira e que se não fosse o carro dele, ela não teria voltado. Ela fala que não voltou só por causa do carro dele, mas ele fala que vai ser melhor ela tentar sorte com outra pessoa, e deseja um ótimo dia para ela e fala para ela aproveitar a caminhada. Ela pergunta se ele está falando sério, ele fala que já disse tudo o que tinha para dizer e que vai ser melhor ela ir de uma vez antes que comece a chover mais forte. O Nate pergunta se está tudo bem e também pergunta se ela está indo para a academia. Ela diz que não e ele pergunta se ele pode falar com ela por 2 minutos, mas ela diz que está no telefone. Ele diz que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. E dentro do carro ele fala que ela não quis conversar com ele nem por 2 minutos. Quando ela volta, ele pergunta se está tudo bem. Ela pede desculpa e fala que estava no telefone e que não deu para falar com ele, mas ele pede para ela dar a volta. E enquanto ela dá a volta, ele fala que nós vamos ver o que ela vai dizer. Ele pergunta o que ela estava dizendo. Ela fala que estava no telefone e que não deu para falar com ele naquele momento. Ele fala que realmente ela parecia estar muito ocupada e já ela diz que estava no telefone com o médico da mãe dela. Ele fala que entende e pergunta para onde ela estava indo. Ela fala que estava indo para casa de uma amiga dela e conta que eles estão se reunindo lá. Ele fala que entendeu e ela pergunta o que ele vai fazer. Ele fala que provavelmente ele vai para casa dele descansar. Ela fala que se o Nate quiser ele pode ir com ela, mas ele diz que prefere ir para casa dele porque ele sabe que hoje os amigos dele vão aparecer por lá. E depois que ela fala que lá só vai ter um monte de garotas conversando, ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Então ele diz que talvez ela possa apresentá-las para ele. Ela fala que é isso que ela está dizendo, que se ele quiser ir com ela, ele pode ir. Ele pergunta se é verdade e ela diz que sim. Ele pergunta se ela tem certeza porque no começo não pareceu que ela quisesse conhecê-lo. Ela fala que estava no telefone, mas que depois sentiu que deveria voltar para falar com ele. Ele pergunta se ela está falando sério e ela diz que é claro. Ele fica pensativo e depois diz que ele não sabe.
E mais uma vez ela o chama para ir. Ele fala que ele está meio dividido porque ele não gostou da maneira que ela falou com ele no começo. Ele fala que ela estava no telefone agindo como se não tivesse tempo e que ele não gostou nada disso. Ela diz que isso é culpa dela porque geralmente ela não gosta quando ela está no telefone e alguém tenta se aproximar. Ele fala que assim de repente ela desligou o telefone e que voltou muito rápido. E ela responde dizendo que ela só estava querendo descobrir o que estava acontecendo. Ele pergunta se ela é dali mesmo da cidade e ela diz que sim. Ele fala que isso é muito bom e que talvez ela possa mostrar o lugar para ele e ela diz que com certeza. Ele pergunta se ela não quis falar com ele porque ela o acha feio ou algo do tipo, mas ela diz que não e fala que ela o acha atraente e que ele tem os dentes bonitos. E nesse momento, já dentro do carro, ele fala que sinceramente ela mudou de ideia muito rápido depois de ver o carro dele. Ela fala que ele poderia estar dirigindo o Nissan que para ela não faria diferença. E ele pergunta se ele não tivesse com esse carro, se ela estaria ali conversando com ele. Ela fala que ainda que ele não tivesse com esse carro, ela falaria com ele, mas isso é claro se ele falasse com ela de uma forma respeitosa. Ele pergunta se é verdade e ela diz que o ex-namorado dela não dirigia um carro legal. Ele fala que é isso que ela está dizendo, mas que a atitude dela está contando uma história diferente. E ele fala que, sinceramente, nesse momento ele só consegue pensar que ela é interesseira. Ela fala que nunca foi interesseira, mas ele fala que definitivamente ela é. Ela pergunta por quê e ele fala que ela voltou assim que viu o carro dele. E diz que ela estava no telefone não demonstrando nenhum interesse e que isso mudou imediatamente. E em seguida ele fala que, tendo dito isso, ele sente que ela deveria sair do carro dele. Ela fala que está tudo bem, ele fala que está muito bem e como ela deseja um ótimo dia, ele fala que vai ter um excelente dia. O Damian começa pedindo com licença e fala, linda, linda, linda. Em seguida ele pergunta se ele pode falar com ela rápido e também pergunta o nome dela. E como ela fala muito baixo, ele diz que não está ouvindo. Ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim. E ele também pergunta se ela tem redes sociais. Ela diz que não e fala que ele é muito velho para ela. Ele pergunta se ela acha que ele é muito velho para ela e ela diz que sim. Então ele pede desculpas por incomodá-la. Mas assim que ela descobre que o carro é dele, ela volta puxando o assunto. E ele pergunta se não era ela que estava agora na calçada. Ela pergunta se ele ainda quer o contato dela, mas ele pede para ela começar dizendo o nome para ele. Ela fala que o nome dela é Jessica e ele fala que o nome dele é Damian e diz que ela tem um sorriso muito lindo. Ela agradece e ele pergunta para onde ela vai em um dia tão bonito como esse. Ela fala que só estava indo encontrar uma amiga dela e que ela não tem nenhum outro plano. E como ela fala que acabou de fazer novos planos, ele pergunta se é verdade. E ela diz que já tem novos planos com ele. Ele fala que pensou que ela fosse encontrar a amiga dela. Ela fala que ela pode ligar desmarcando ou ele pode levá-la lá. Ele fala que tudo bem e pergunta se ela tem namorado porque ele não quer ter problemas. Ela diz que não e ele pergunta se ela está dizendo a verdade porque algumas mulheres dizem que não tem quando vai ver tem mais de 6. Ela diz que não e ele pergunta se ela já esteve num carro desses antes. E mais uma vez ela diz que não, então ele pergunta se ela poderia dar uma voltinha. Ele fala que ela é muito bonita e que ele gostou muito e em seguida diz para ela entrar e que ele vai abrir a porta para ela. Bom, e depois de muito tempo ali dentro do carro conversando com ela, nesse momento ele pergunta o que fez ela voltar. E a primeira coisa que ela diz é que ela tinha acabado de ver um carro muito legal. Ela diz que isso chamou muita atenção dela e fala também que azul é a cor favorita dela. Ele fala que entende e pergunta se ela lembra que ele disse que ali em Houston tem muitas interesseiras. E em seguida pergunta se alguma amiga dela já disse que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele diz que a amiga de verdade falaria a verdade para ela e diz que ela é. Ela fala que esse carro nem deve ser dele e ele pergunta o que ela está tentando fazer. Ela diz que não sabe como abrir a porta do carro e fala que ela não é interesseira e mais uma vez fala que ela não consegue abrir. Ele pergunta se ela ficou chateada porque ele disse a verdade e ela diz que não é interesseira. Ele fala que ir para casa ver um filme ela não quis, mas que ela mencionou por várias vezes ir para o shopping fazer compras. Ela fala que ele tem dinheiro e como ele a chama de Mika, ela fala que o nome dela não é Mika. Ele a chama de Laura e ela
diz que o nome dela também não é Laura e diz que o nome dela é Jessica. Ela diz que ele fica chamando pelo nome de outra garota. Ele pede desculpas e diz que ele não quis ser rude. Ele fala que disse isso porque ele não pode sair gastando o dinheiro dele assim e conta que no momento ele está precisando morar com o primo dele. Ela pergunta se então ele não tem casa própria e ele diz que na verdade ele divide o aluguel com o primo dele. E como ela fala que pra ela não dá, ele diz que é por isso que ele não curte interesseira. Ela fala que ela não é interesseira e que provavelmente esse carro nem deve ser dele. Mas ele fala que independente disso, ela entrou no carro dele.